Gênesis capítulo 32, verso 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora, por favor, abra em Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Eu quero ler o começo do 27 e o começo do 28. Eu não vou nem ler o verso todo. Mateus, capítulo 5, verso 27, o comecinho dele, e o 28, o comecinho dele. Ouvistes o que foi dito aos antigos. 28. Eu, porém, vos digo. Amém. É isso. Na passagem de ano, quinta-feira, eu preguei uma mensagem e eu gostaria de tê-la deixado tão mais claro. Eu saí para caminhar com o Pedrinho ontem e caminhamos, fomos até o alto do monte, sentamos lá em cima, estávamos conversando e eu disse: Pedrinho, eu queria ter sido tão mais claro. Ele ainda quis me consolar, carinhoso como ele só, né? Bateu a mão no meu e disse: não, pastor, foi claro, a gente faz o melhor que pode. Porque eu tenho muita sede de que você entenda que Deus é muito maior do que tudo que você já ouviu. Que Deus não é nada do que você pensa que Ele é. Ele é o que Ele é. E que Ele não está preso à minha expectativa ou à sua expectativa. Deus é o único ser no tudo, que é o tudo e que tem autonomia. Nada mais há no universo, nenhuma forma de vida que a gente conheça, ou que venha conhecer, ou que nunca conheça, mas que exista, é maior do que Deus. Deus é tudo sendo. Nada há fora de Deus. Se uma única partícula, por menor que seja de qualquer substância, existir fora de Deus, esvazia a divindade. Ele deixa de ser Deus porque algo está para além dele. Isso parece simples para mim entender, numa simplicidade muito grande, mas é tão difícil para algumas pessoas. Mas como é que nós caminhamos com Deus? Caminhamos com Deus com a revelação de coisas novas o tempo inteiro. Mas quando nós conhecemos a Deus, ainda que seja um pouquinho, isso se torna tão forte como um porto seguro, onde você atraca a sua embarcação e, por pior que seja a tempestade, a sua embarcação não sai, ela chacoalha, vai para um lado, vai para o outro, mas ela está num porto seguro. Esse conhecimento de Deus, por menor que ele seja, se verdadeiro, ele funciona como um farol daqueles que ficam nas ilhas próximas aos continentes ou mesmo nos litorais, e que guiam os navios para que eles não se choquem com pedras submersas, e encalhem e vão a pique.
O farol faz com que o comandante do navio possa levar o seu navio em segurança. O conhecimento de Deus precisa ser esse porto seguro. O conhecimento de Deus precisa ser esse farol. Mas a nossa espécie, ela tem um problema seríssimo. Ela não gosta das coisas novas. Nós nos apegamos às coisas como elas são, porque nos dão segurança. Nós não gostamos de vizinhos novos. Quando muda um vizinho para o apartamento do lado, para a casa de cima, para a rua, normalmente ele não é bem recebido por todos, não. As pessoas ficam com o pé atrás. Quando vem um chefe novo, um comandante novo, quando a gente tem um colega novo que vai trabalhar com a gente fica meio desconfiado. A que veio essa pessoa? Nós preferimos problemas antigos que a gente conheça do que soluções novas que nós tenhamos que conhecer. Esse é um grande problema. Mas precisamos entender que a revelação de Deus, ela não é completa e instantânea em nenhum momento da história do homem. Deus nunca esgotou, Deus nunca entregou um pacote completo de suas revelações a pessoa alguma. A própria Bíblia tem uma expressão que diz que o conhecimento de Deus é como o sol que vai brilhando, que as primeiras horas da madrugada é apenas uma rajada clara num céu escuro, e que vai se tornando cada vez mais claro, mais claro, mais claro, até se tornar dia perfeito. É assim que a gente conhece a Deus, caminhando e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus e caminhando. Nós temos dois textos aqui. O primeiro texto fala de um homem que não conhecia a Deus como uma experiência pessoal. Ele conhecia Deus através de duas coisas. A primeira, o que ele ouviu do seu pai. Seu pai e seu avô contaram muitas histórias de Deus. Mas ele não conhecia Deus. Deus faz algo incrível. Aparece para ele, dá uma visão, anjos sobem e descem. Ele acorda, ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus fez uma promessa para ele, e ele pega um óleo que ele tinha, um azeite que ele tinha, pega uma pedra, coloca ali, faz um altar, derrama o óleo e ele diz: se Deus for comigo e me trouxer de volta, Ele será o meu Deus. Passam-se muitos anos. 20 anos depois ele está de volta. Agora com mulheres, com filhos, com animais, rico, mas fugitivo. E ele é encontrado pelo seu sogro, que foi roubado dos seus deuses. As filhas desse homem roubaram os ídolos do seu pai, e o seu pai vem atrás, e ele vem para matar o seu genro, que é Jacó. Mas Deus aparece num sonho a esse homem e diz: se você tocar num único fio de cabelo de Jacó, eu destruo você e a sua família, os seus servos, seus animais, sua terra, não vai ter nada, não vai sobrar nada. Ele fica com muito medo, encontra o seu genro, faz uma varredura no acampamento do genro, não acha os seus ídolos e celebra a paz com o seu genro. E aí esse homem, que lá atrás, há 20 anos, tinha dito: se Deus for comigo e me trouxer de volta, Ele será o meu Deus. Ele fala alguma coisa interessante para aquele homem, para o seu sogro. Ele diz: se o Deus de Abraão não tivesse falado contigo, tu me destruirias. Ele não disse o meu Deus. Ele ainda não tinha uma experiência com Deus. A primeira experiência com Deus foi aquele fenômeno de ter uma visão ou ter um sonho e Deus lhe fazer uma promessa. A sua segunda experiência com Deus foi quando esse seu sogro tenta ludibriá-lo e roubá-lo, e Deus o preserva, e ele vai ficando cada vez mais forte e mais rico. Então ele conhece a Deus numa visão, ele conhece a Deus por ouvir, ele conhece o Deus que o protege, mas ele não tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele não teve uma revelação. E aí, ele está passando uma noite nesse Val de Jaboque, um vale,
Ele passa seus filhos, seus servos, seus animais para encontrar com seu irmão que vem com 400 homens para encontrar-se com ele. Ele tem muito medo do irmão porque saiu sob ameaça de vida, de morte contra a sua vida. E ele fica ali, ele começa a orar, ele começa a buscar Deus, ele começa a tentar entender a sua vida. E de repente aparece um ser divino e entra em luta com ele. E ele luta, ele reage. E eu não sei que tipo de luta foi essa. A Bíblia apenas fala que ele lutou com o anjo. E a sair a estrela, chegando já o dia, o anjo diz: eu preciso subir. Ele segura o anjo e diz: eu preciso que você me abençoe. Meu irmão está vindo aí, vai me matar e vai me destruir. Eu preciso de uma bênção que me preserve. Ele está ali firme, e o anjo toca na coxa dele, ali onde entra no fêmur, machuca aquela região, ele manca, e no que manca vai cair, solta o anjo. E o anjo disse: você quer uma bênção? Eu vou te dar uma bênção. Como é que é o teu nome? É Jacó? Daqui para frente você vai ser chamado Israel. Jacó significa usurpador, aquele que toma por força, aquele que faz o seu próprio direito. Mas Israel significa aquele que reina com Deus, debaixo da soberania de Deus. Ele tem uma experiência com Deus, a mesma experiência que Jacó tem aqui nesse texto, Jó teve, e vai dizer para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e quando eu te vejo de verdade, tenho uma experiência contigo, eu me abomino, eu descubro como eu sou pequeno. Na passagem de ano eu falei que quando nós entramos no esconderijo do Altíssimo, nós nos tornamos o que nós somos de verdade: terra, tamanha grandeza de Deus. Nós nos sentimos pequenos, nos reduzimos, nos humilhamos, nos tornamos humus, terra, daí a palavra humildade. E esse Deus grande que é, diz: volta o teu rosto para fora, olha lá fora na caverna, e você olha, e percebe que lá fora está tudo mudando, porque nada permanece, tudo é ilusão. E você se volta para Deus de novo, e Deus não muda, é eterno, e você diz: eu não quero sair daqui. Por isso o salmista vai escrever e vai dizer uma coisa: eu peço ao Senhor, e de coração eu a buscarei, que eu possa morar por todos os dias da minha vida na casa do Senhor, porque ele entrou no esconderijo do Altíssimo, ele descansou à sombra do Onipotente. Esse homem que nós estamos lendo aqui, volta os teus olhos à palavra, por favor. Veja o que diz aqui, o verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutastes com Deus, com os homens, e prevaleceste. Quando é que ele prevalece? Ele prevalece quando ele tem uma revelação de quem Deus é de verdade. Tudo que ele tinha ouvido de seu avô Abraão, de seu pai Isaque, tudo que ele tinha visto como fenômeno da visão, da audição, da promessa, tudo que ele tinha visto como fenômeno de enriquecimento e de proteção, ele larga tudo aquilo, e agora ele tem uma experiência pessoal com Deus. E aí é que há uma mudança. Ele muda quando ele tem essa experiência pessoal, quando ele entra nessa caverna, quando ele entra na presença do Altíssimo, quando Deus se torna tudo para ele. Quando ele se esvaziou de todas as coisas e ele se enche de Deus, aí o nome dele muda. Ele teve coragem de mudar quando ele teve uma experiência com Deus. Vamos para um outro texto, Mateus capítulo 5, eu peguei só o comecinho do 27 e do 28. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Jesus inverte toda uma ordem. Ele vai falar isso no capítulo 5, 5 vezes Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Mas é muito difícil a gente largar as coisas que ouviu durante muito tempo, os caminhos que nos mostraram, ainda que Deus apareça para a gente e diga: o caminho não é esse, eu estou te dando uma visão nova, eu estou te dando uma revelação nova. Há muito mais. A gente briga com Deus, a gente pega Deus como Jacó pegou o anjo e diz: não, eu não quero, e você bate, e você fica ali resistente: eu não quero mudar, eu não quero mudar. E você bate até o ponto em que Deus precisa deslocar o osso da tua coxa para que você
perca todo o seu equilíbrio, vá para o chão, e às vezes Deus faz isso tocando na sua saúde, tocando na sua família, tocando nas suas finanças, porque você não se deixa admoestar, você não se deixa ensinar, você não pega a visão de Deus. É preciso ter coragem para mudar. Salvo engano meu, hoje é dia 3 de janeiro de 2021, tá certo? É isso mesmo? Hoje faz 500 anos que Martinho Lutero foi expulso, excomungado da Igreja Católica. Em 1521, no dia 3 de janeiro, por uma bula papal, ele foi excomungado. E ele foi excomungado por quê? Porque ele teve coragem de aceitar a revelação, porque ele teve coragem de sair do caminho que haviam mostrado para ele que era o caminho certo. Haviam dito para ele: você pode sim, com toda certeza, ter garantia de salvação se você ou qualquer pessoa fizer uma grande doação para a igreja. Se você passar suas terras para a igreja, você pode garantir que seu marido, seu pai, seu filho, seu irmão seja salvo. Você pode comprar para ele a salvação. Martinho Lutero começa a entender que a salvação é um gesto da graça, é algo que Deus nos concede, e que a única coisa que nós precisamos para sermos salvos é colocarmos a nossa fé na generosidade de Deus, na graça de Deus. E aí ele se levanta, vai a Roma e ele tenta explicar para o Papa que ele teve uma revelação, que o caminho era outro, que é algo novo de Deus, e que nem era tão novo assim, porque esse novo de Deus ele só descobriu estudando textos muito antigos. E aí ele se torna inimigo da igreja, e a igreja o expulsa, o excomunga, e ele tem que viver fugindo, e ele tem que ser protegido por pessoas que se juntam a ele, e ele nunca mais tem paz. Ele paga um preço por isso. Abraão também recebeu uma revelação nova. O clã de seu pai já tinha um culto a Deus, já tinha uma revelação de Deus. Ele olha para as estrelas e diz: não é possível que Deus seja tão pequeno como me ensinaram. E Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele teve que abraçar a visão, ele teve que tomar uma decisão de deixar um caminho, deixar um grupo e se aventurar em algo absolutamente novo, assim como Martinho Lutero. Maria é uma jovem, como canta Padre Zezinho numa música belíssima. Não sei se ela tinha olhos verdes, não sei se ela tinha cabelos pretos, não sei como ela era, mas eu sei que ela era uma mulher de fé. A vida dela era uma vida como a de qualquer jovem. Estava prometida em casamento desde pequena, sabia quando ia casar, tinha seus irmãos, tinha seus pais, tinha seu noivo. Uma jovem como todas as jovens, e um anjo aparece para ela e diz: Deus é contigo, agraciada, o Senhor te escolheu para dar à luz ao seu filho. Ela diz: como é que isso vai acontecer? Não dormi com homem nenhum, eu sou virgem, estou solteira, meu casamento está por acontecer. E aí vem algo absolutamente novo: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e você vai engravidar, e o ente que você vai gerar será grande diante de Deus, e nele serão salvas as famílias da terra, porque é nele que se cumpre a promessa feita a Abraão, Isaque, Jacó e a todos os outros. Ele será chamado filho de Davi, porque ele é o filho de Davi. E ela tem que tomar uma decisão. Ela aceita essa revelação? Irmãos, pensa se Deus aparece para você com uma revelação dessa, como apareceu para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Como aparece para Jacó e diz: vou mudar o teu nome, vou mudar a tua sorte. Como aparece para Martinho Lutero, como aparece para Maria. Nós estamos no século 21 e precisamos começar a fazer o que a religião precisa fazer. Religião não é só religação, religião é releitura. Precisamos buscar quais são os princípios da relação com Deus. Precisamos entrar nessa caverna, nesse esconderijo, e perguntar ao Altíssimo, olhando para Ele: quais são os pilares da minha relação contigo? E passar limpo tudo que nós temos aprendido. É impossível alguém que diz que ama a Deus cultuar a violência.
É impossível. É impossível alguém que caminha com Deus ser preconceituoso contra qualquer pessoa, seja homossexual, seja negro, seja hispânico, seja lá o que for, aleijado, pobre, cruzeirense, seja lá o que for. Não cabe preconceito. Não cabe mais a gente desejar a morte das mulheres que engravidam e porque não são casadas, dizer que elas caem na mão dos açougueiros que estão por aí mesmo. É melhor preservar, vamos preservar a vida. A vida de quem? Morre a mãe, morre a criança. É preciso abrir os olhos e dizer: Deus, por que o Senhor ainda não nos levou dessa terra? É porque o Senhor tem um plano em nós. E qual é o teu plano para nós? Que nós sejamos a consciência de um mundo que está se perdendo. E a consciência precisa denunciar o erro. E a consciência precisa olhar para si mesmo e dizer: nós estamos doentes, precisamos sarar e dizer qual é a doença e extirpar do corpo, se necessário for. Jesus chega e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos e o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Os princípios nos dão uma forma nova de entender a palavra de Deus. Ter coragem para dizer isso. Conversava com a pastora Nise enquanto tomava café. Irmãos, eu creio de todo o meu coração, Deus não está em nenhum lugar. É impossível que Deus esteja num lugar. Porque se Deus estiver em um lugar, o lugar é maior do que Ele, porque Ele habita ali. É simples assim. Se Deus habita num lugar, o lugar é maior do que Ele, para comportá-lo. Por isso Davi, quando quer construir uma casa ao Senhor, o Senhor pergunta para ele: acaso habito eu em casa feita por pedras e tijolos, pelas mãos dos homens? Não é a minha mão que sustenta o universo? Deus é o lugar. Deus é a vida. Deus é a morte. Deus é o bem, Deus é o mal. Deus é o lucro, Deus é o prejuízo. Deus é o alívio, Deus é a dor. Deus é tudo, em todo, sendo o tempo inteiro. Jesus jamais escondeu isso, e Ele disse: eu sou o início e o fim de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, tudo começa e termina e recomeça em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são apenas galhos. Sem mim nada podeis fazer. A vida que corre em cada um que vive qualquer tipo de vida é seiva que passa e que vem de mim, diz o Senhor. E conversando com a Nízia, ela me fez lembrar alguém a quem um dia eu disse isso: você quer ter uma experiência com Deus? Toca na pedra. Deus é a pedra sendo pedra. Deus é a árvore sendo árvore. Deus é o ar que você respira. Deus é a pessoa do seu lado. Significa que eu vou pegar agora um totem de pedra? É apenas Deus sendo, mas não há personalidade ali. Assim como eu não sou um corpo, eu habito um corpo, mas não sou um corpo. O que você tem e chama de corpo não é você. Você não adoece, não envelhece. Você habita um corpo, e esse corpo vai ser devolvido à terra, porque tu és pó e ao pó voltará, mas você não é o pó. E aí a pessoa sai e diz: então Deus agora é uma pedra. Só porque você está querendo embaçar, né? Porque você está querendo não compreender. Porque no momento em que entender que Deus é a própria natureza sendo, eu vou ter um respeito muito grande por ela. Eu vou entender que a natureza não existe para que eu me sirva dela, mas para que eu a proteja. Está lá no Gênesis. Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e para o guardar. Eu vou ter respeito ao ar e não vou poluí-lo, ao rio e não vou poluí-lo. Eu vou ter respeito aos animais e não vou matar indiscriminadamente. A única espécie que mata por diversão é o homem.
animal mata por diversão. Só o homem faz isso. Vamos caçar? Que tipo de diversão é essa? Quando a gente começa a ter uma revelação nova de Deus, e Deus começa a dizer para você: eu estou muito mais perto de você do que você imagina. Fecha os olhos e você vai me ver. Para de falar e você vai me ouvir. Para de correr atrás de tudo, eu vou te dar o que você precisa. E se eu tirar alguma coisa de você, porque você precisa que eu tire. Está na hora de tirar da sua vida alguma coisa. Por isso é que nós entregamos nossa vida a Deus para que Ele nos dirija. Como podemos nos voltar contra Deus e dizer: não quero uma revelação nova, eu preciso de uma revelação nova. Unge, Senhor, o teu servo de novo, enche de novo o meu cálice, o faça transbordar. E quando a gente tem uma experiência com Deus, é algo tremendo. Irmãos, eu vou contar para vocês uma experiência de um islamita, e que edifica a minha fé. E eu sou cristão, e que bom que aquela experiência pode edificar a minha fé. Um jovem de 24 anos, numa das cidades grandes dos Estados Unidos, salvo engano meu, Nova York, fazendo medicina, ou um outro curso dessa área. Para pagar os estudos, para ajudar a pagar os estudos, trabalhava entregando pizza. Diferente daqui, não é com uma motozinha, com um caixote quadradinho nas costas, mas de carro. Havia uma equipe. Chega um pedido de uma pizza tarde da noite, numa área perigosa. A pessoa que foi sorteada para levar a pizza, uma moça, disse: eu não vou lá não. Aquele jovem disse: deixa que eu levo. Eu vou. Pegou o carro e chegou lá. Quando chegou lá, 3 rapazes o esperavam e ele foi esfaqueado. Roubaram dele o dinheiro que ele tinha, o carro que ele dirigia, e o deixaram sangrando. Uma senhora viu, chamou o 911, número da polícia de lá. Eles vieram rapidamente, mas não puderam salvar o rapaz. Rapidinho, os 3 foram presos. E aquela senhora que os viu, sem que eles a vissem, reconheceu o rapaz que esfaqueou o entregador de pizza. O entregador de pizza era um muçulmano. E o seu pai ficou conhecido em todos os Estados Unidos, porque o caso dele apareceu em todos os jornais. Ele foi no dia do julgamento. Ele assistiu o julgamento e a condenação daquele rapaz que esfaqueou o seu filho. E o juiz deu a ele a oportunidade, caso ele quisesse, de falar alguma coisa, de chegar perto do réu e de falar alguma coisa para o réu. E ele chegou perto daquele rapaz, um rapaz mais ou menos da idade do filho dele. Ele olhou e disse: eu quero que você saiba que eu estou sofrendo muito, mas eu não te culpo, eu te perdoo. Eu quero que você entenda que você vai começar um caminho novo a partir dessa condenação, mas que você pode consertar o caminho que você fez até aqui. Que Alá cuide dos seus passos. E aí ele sai, a única coisa que ele fala, e ele ficou conhecido porque isso foi noticiado. E perguntaram para ele depois: como é que você pode perdoar? Você olhando nos olhos daquele que matou o seu filho, como é que você pode dizer para ele que apesar da sua dor você perdoava? Como é que você pode dizer para ele que ele ia começar um caminho novo e que ele poderia fazer do caminho novo uma forma de se redimir do caminho velho? E ele disse: porque aquela senhora que foi testemunha disse que enquanto o meu filho caía, encostado na parede onde ele foi esfaqueado, ele levantou a sua mão e fez assim. E quando o islamita faz assim, ele está dizendo: só Alá é Deus. Ele não tinha forças, estava sangrando, mas antes de morrer, ele quis fazer uma declaração de fé que me abençoa. Ele disse: só Alá é Deus. A
experiência que nós temos com Deus é a única coisa que nós vamos levar para o outro lado. Não devemos temer o novo de Deus. Não devemos temer amar aquele que é diferente de nós, ainda que ele seja um homossexual, ainda que ele seja um drogado, ainda que ele seja um bandido preso. Não devemos ter medo de reconhecer Deus num pé de manga, num riacho que corre, na face daquele que me deseja o mal ou daquele que me ajuda. Não devemos ter medo de Deus, porque nós somos cercados por Deus o tempo inteiro, e o salmista nos diz no Salmo 139, se subo ao mais alto monte, eu te encontro lá, se desço ao mais profundo vale, tu estás lá, se eu me escondo na noite, dizendo, o Senhor não me encontrará, noite e luz para o Senhor é a mesma coisa, e as trevas se tornam como luz do meio-dia. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele chega a dizer isso para onde? Se eu piso na terra, tu és a terra, se bebo água, tu és a água, se abraço alguém, tu és o alguém, se estou só, a solidão é cheia de ti. E se eu estiver morrendo, que possa eu levantar a minha mão e dizer, Jesus é o meu Salvador, só o Senhor é Deus. Se eu alcançar essa fé, não terei ocupado inutilmente o tempo de Deus, mas terei dado os frutos que Deus esperou de mim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e nós vamos tomar a ceia do Senhor.